Olá, eu sou Jéssica Nascimento, estamos começando mais um programa O Assunto é Gestão ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM e também com transmissão na TV Universitária canal 2.1. Esse que é um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Hoje a gente vai conversar sobre um dos momentos mais importantes do ano para milhares de estudantes, que é o vestibular 2026 da UFRR. Vai ter as provas aplicadas neste domingo. Por isso, nosso convidado é o professor Antônio Gilconde, presidente da Comissão Permanente de Vestibular da UFRR. Professor, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar mais uma vez nosso convite para falar desse momento que é tão importante para tanta gente na nossa sociedade. Jéssica, nós que agradecemos imensamente esse trabalho maravilhoso que vocês fazem de divulgar as maravilhas que a universidade propicia para a sociedade roraimense. E uma delas é o vestibular, onde vai oportunizar milhares de alunos a estudarem, frequentarem a universidade e realizarem um sonho tão desejado que é ter uma formação, um curso superior. Uma formação num curso superior em uma universidade pública, gratuita e com ensino de excelência, né, professor? Para começar, qual a avaliação que o senhor faz desta edição do vestibular, né, do vestibular 2026, que teve ao todo 7.536 inscrições homologadas? Na verdade, para nós sempre é uma surpresa quando a gente realiza o vestibular. E a surpresa é boa, né? Maravilhosa, porque os candidatos acreditam que é um espaço que a universidade está disponibilizando, como você já frisou, gratuita, de qualidade, para que as pessoas realizem o seu sonho tão desejados. E, professor, a UFRR oferta este ano, né, para 2026, 760 vagas em 38 cursos. Fala um pouquinho sobre a diferença das modalidades, né, porque essas vagas para o ingresso imediato, ano que vem, mas o vestibular ele oferece duas modalidades de entrada, o PSS e a prova integral. Exatamente. A vantagem de você fazer, o candidato fazer o seriado, né, é de que logo no primeiro ano ele faz a primeira etapa. Não tem ainda que escolher o curso, não tem preocupação ainda qual curso que eu vou frequentar, não tem a preocupação de enfrentar uma prova com 72 questões, que já vai ser a última etapa. Quer dizer, vai amadurecendo, vai criando confiança. Ele faz esse ano o E1, 2026 faz o E2 e 2027 faz o E3. Quer dizer, é a somatória dessa nota. Então, é muito mais vantajoso. A gente tem, estatisticamente falando, que praticamente os que fazem o seriado têm muito mais possibilidade de ingressarem na universidade logo com terminarem o seriado, diferentemente de quem faz a prova pela primeira vez, porque você vai ter 72 questões, redação e aquele cargo de aquele peso, né? Pressão, eu tenho, né? Aquela pressão, falar, e agora eu tenho que fazer bem feito. Sendo que quem faz o seriado já vai treinando, já vai amadurecendo, já vai tendo um trabalho muito mais tranquilo e termina muito melhor. Então, nós temos hoje o E1, quem vai fazer a primeira etapa esse ano. Tem que são o E2, os alunos do primeiro ano do ensino médio. Exatamente. É interessante falar do primeiro ano, mas qualquer pessoa pode fazer o E1. Ah, é verdade? Exatamente. Não precisa estar cursando. Não precisa estar cursando. Por exemplo, a pessoa terminou o ensino médio há vários anos. Eu quero fazer o vestibular parcelado. Pode fazer também. Não é só para o aluno do primeiro ano, não. Qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio pode fazer as 3 etapas seguidas. O importante é isso. Se eu fizer o primeiro ano esse ano, o ano que vem tenho que fazer o E2 e em 2027 faço a última etapa, que é o E3. Tem que ser consecutivo, né? Dar a sequência. Não pode faltar. Tá? Faltou, perdeu um ano, aí vai ter que fazer a prova integral, que é o UPI. Né? Quem faz o UPI é as pessoas que não frequentaram o seriado. Muito interessante essa informação que o senhor trouxe, porque normalmente a gente vincula sempre o processo seriado a quem está no ensino médio, professor. Exatamente. É porque tem aquela ideia, a gente sempre enfatizou aluno do primeiro ano, mas qualquer pessoa pode fazer o E1. Não tem nada registrado. Olha, você que é maior de idade ou tem uma idade avançada, terminou o ensino médio, não pode? Pode sim, pode, só que ele tem respeitando os 3 anos consecutivos.
Muito bom. E, professor, esse ano tem vários locais de prova, né, como todos os anos. Vão ser tanto o Campus Paricarana quanto outras instituições parceiras. Fala para a gente sobre esses locais de prova, para que o candidato ele também possa, né, se preparar e encontrar o seu local com antecedência, que isso é importante, né? Exato. Esse ano, com essa parceria que a gente tem, né, com essas três instituições, né, a Catedral, a Estácio e a Universidade Estadual, a gente centralizou nesses três locais externamente, né? Isso nos ajudou muito, porque vai facilitar para o candidato localizar o local de prova, que já sabe que é a Estácio onde fica, a Catedral e a Universidade Estadual. Então, são três locais externos. E os demais locais é do campus Paricarana, da universidade, quer dizer, bem centralizado, só que a gente sempre recomenda, veja com antecedência o local, não tem aquele deixar para a última hora. Não, vá com antecedência, localize bem, para que depois não tenha aquela correria, aquele desespero no dia. Os locais de prova já estão disponíveis, né, professor? No site, o candidato entra com o seu login, procura, consulta ali o local de prova e vai conhecer com antecedência para, na hora, não ficar perdido, ir para o bloco errado, para a instituição errada, que a gente sabe que no domingo da prova sempre acontecem essas situações, né? Tem gente que chega no bloco 1 e a prova era lá no bloco 3, que é do outro lado do campus Paricarana, ou então era no bloco 1 da UER. Então, Exatamente. É importante estar atento, fazer essa consulta previamente para, no domingo, e somente fazer a prova com tranquilidade. Exatamente. E não confundir Universidade Federal e Universidade Estadual. Quer dizer, essa diferença que existe, né? São os locais distintos. Então, saber, onde fica a Universidade Estadual? No bairro Canarinho. Onde fica a Universidade Federal? No bairro Aeroporto. Né? Quer dizer, essa diferença, e é bom que as pessoas se localizem, né? Para poder não ter problema no dia, aquele desespero de chegar atrasado e perder a prova. E, às vezes, esse deslocamento, que por mais que Boa Vista seja uma cidade tranquila, mas no domingo de manhã o trânsito é um pouco mais agitado por causa da prova do vestibular, às vezes esse deslocamento de um local errado para o local certo causa esse atraso, a pessoa chega, às vezes o portão acabou de fechar, né, professor? Porque tem essa questão também do horário do fechamento dos portões. Exatamente. E o que a gente fez esse ano? Todos os cursos, dos 38 cursos, que é PI e E3, a gente colocou nesses três locais, Catedral, Estácio e UER, Universidade Estadual. E1 e E2, centralizamos no campus Paricarana. Quer dizer, facilitou ainda mais a localização para os candidatos. Quer dizer, na Universidade Federal, vai acontecer somente o E1 e o E2. Os demais cursos, ou na Estácio, ou na UER, ou na Catedral. Muito bom. Então, terceira etapa do processo seletivo seriado e prova integral são nos locais externos, nas instituições parceiras da UFRR para a realização dessas provas. A Faculdade Estácio fica no bairro União, a Faculdade Catedral ali no Caçari e a Universidade Estadual que fica no bairro Canarinho, gente. Então, não vamos confundir o seu local de prova. Se você é candidato às etapas iniciais, E1 e E2, então, você vai fazer a prova no campus Paricarana, no bairro Aeroporto da UFRR. Professor, também tem uma recomendação muito importante que é sobre chegar com antecedência aos locais de prova, né? A gente sempre recomenda, né? Chegue pelo menos uma hora antes, né, do local de prova, para evitar correria. A gente é uma cidade pequena, como você já mencionou, mas nesses momentos de processos seletivos há um certo congestionamento. Então, chegando com antecedência no local, vai facilitar mais. A pessoa já fica mais tranquila localizando o local. Né? Depois, outra coisa que a gente recomenda, prepare a documentação com antecedência, a caneta, seja preta ou azul, mais transparente. Quer dizer, todo esse material deve ser preparado com antecedência no sábado, organize bem a documentação para que não perca, né? E nunca, é outra recomendação que a gente está enfatizando, não deixe de fazer a prova. Estou vendo aí, cada processo que a gente faz, um número bastante alto de pessoas que não fazem a prova. Né? Os faltosos. Os faltosos. Então, eu fico muito preocupado, porque você se inscreveu,
fez todo o trabalho de fazer inscrição e na hora acaba não fazendo, mas não estava preparado. Não importa, você vai fazer, porque mesmo que você não consiga passar, você já adquire experiência, já sabe mais ou menos como é. É um treinamento, né? Exatamente, né? Então, eu estou muito preocupado com o índice de faltosos, tanto no vestibular quanto no Enem, que a gente viu também, 30% de faltosos, quer dizer, é um índice muito alto para um processo que vai colocar a sua vida, no futuro da sua vida está aí em mãos. Né? É verdade, é um processo que pode transformar a vida de todo mundo por meio da educação superior, né, professor? Exato. Essa questão de chegar com 1 hora de antecedência também facilita lá na identificação dos candidatos, né? Ele vai procurar qual é a sala, vai entregar toda a documentação. É importante falar também que não pode documento digital, né, professor? Exatamente, sempre ser físico com foto, né? Tudo com foto, bem. E candidatos que a gente sempre alerta, mas às vezes acontece, candidatos que tirou a sua identidade, seu documento quando era menino, né? Então vai ter que tirar as impressões digitais para poder justificar que ele é ele mesmo, e na segunda-feira ele tem que retornar na CPV para tirar novamente as impressões digitais. Então, mantenha sempre sua documentação atualizada também. Você que tirou seu RG quando ainda era criança, agora que chegou nessa fase adulta, pré-adulta, né, professor? Atualize sua documentação para não ter nenhum problema, mas lembrando que são válidos documentos oficiais com foto, RG, passaporte, né, professor? Também carteira de trabalho, vários documentos que são permitidos, desde que tenham foto, que sejam oficiais, mas que não pode documento digital. Se você tem a CNH digital, não vale, porque não pode utilizar celular na sala, né, professor? E se tocar, é eliminado. Exatamente. Entrou na sala, antes de entrar na sala, cada candidato vai receber um envelope, vai colocar suas pertences ali dentro, celular desligado, tá? E o próprio candidato vai fechar esse envelope e vai entrar. A responsabilidade de lacrar o envelope é do próprio candidato. É do próprio candidato, tá? E aí, qualquer coisa que acontecer com o celular dele, ele vai ser notificado e vai ser eliminado. Inclusive alarme, né? Tem gente que tem alarme, às vezes um horário de medicação, desativar todos os alarmes, porque, inclusive, se tocar o alarme, também causa eliminação da prova. Se alguém tiver problema de medicação, nos avise, o aviso fiscal, o aviso chefe, olha, eu preciso tomar remédio em tal lugar, a tal hora, né? Que aí vai ficar alguém sobre aviso para que, olha, está no horário do seu, porque também não pode usar o relógio, entende? Quer dizer, tudo isso aí o candidato deve notificar, olha, eu tenho um remédio controlado de hora, né? Então, por favor, me avise para que eu para que eu não perca o horário do medicamento. Nenhum aparelho eletrônico digital pode ser utilizado durante a prova. A gente já falou do celular, do relógio, mas também fone de ouvido, PIN, qualquer coisa. Exatamente, E normalmente as pessoas que usam o aparelho, né, de audição, ele já tem um processo, já tem um local exclusivo dele para poder fazer a prova separada, né? Então ele também nos notificou dizendo, olha, eu uso um aparelho, né, auditivo para poder, né? Então, a gente já sabe o candidato que é. Mas aí os fiscais também vão estar ali ao lado dele para ver realmente se é um aparelho auditivo. E o senhor tocou numa questão muito importante, falando sobre dando o exemplo da pessoa com deficiência auditiva, que o vestibular também tem um preparo todo especial para as pessoas com deficiência, tem locais adaptados, com pessoas adequadas para auxiliar, dependendo do tipo de deficiência de cada pessoa. E vai ser no bloco 3 da universidade. Todos, o pessoal que solicitou, né, tanto 1 hora a mais, intérprete de Libras, ledor, escritor. Já colocamos dentro do bloco 3 da universidade. Muito bom, professor. Professor, as provas elas têm horários diferenciados também, né? Tempos de duração diferente, tanto para a prova integral e etapa 3, quanto para a etapa 1 e 2. Fala para a gente sobre esses horários. Na verdade, a diferença acontece entre o E1 e E2, a etapa 1 e a etapa 2. E3 e IPI é o mesmo horário. Sim, então, são 2 horários de prova, um para E1 e E2 e outro para prova integral e E3. Exatamente. Fala para a gente quais são a duração de cada prova. O número de questões são diferentes, né? Por exemplo, o E1, o início da prova é igual para todos.
Às 8 da manhã a gente já fecha o portão e já inicia a prova, né? Tanto para o E1, E2, E3 e PI. A diferença está no término. O E1 e E2 termina às 11 horas, são 3 horas, porque são 24 questões apenas, não tem redação, então não tem por que você aumentar o número de horas para 5 horas, que é o caso do PI e E3. Que aí eles têm 72 questões, mais a redação. Então, aí precisa um tempo maior para poder realizar a prova, né? Então, essa é a diferença que tem de horário. Por isso que a gente coloca também em locais diferentes, para que não haja tumulto, alguém saindo e alguém fazendo prova ainda no mesmo prédio, né? Então, a gente coloca em prédios distintos, para que quem tem que sair antes, saia tranquilamente, sem incomodar quem vai permanecer fazendo prova ainda. Para finalizar esse bloco, professor, o que a CPV recomenda em relação à organização dos candidatos um dia antes da prova, né, para poder, no dia, ali no domingo, fazer o trajeto e evitar qualquer atraso? 2 coisas que eu sempre recomendo. Primeiramente, repouso. Sábado à noite não é o sábado do agito, é o sábado da tranquilidade, da calma, concentração, nada de pegar caderno na mão para rever, nada. Tranquilidade, calma, repousa, descansa bem, vai dormir bem cedo para amanhã seja disposto no dia, né? Isso é fundamental. E depois, como a gente já mencionou anteriormente, de que prepare toda a documentação, todo o material que você for levar, menos rascunho, esse caderno, nada de livro, não, somente o material de aplicação, o seu documento e a caneta que você vai utilizar, né? E aí, se alguém queira também levar algum lanchinho, não tem nenhum problema, desde que não perturbe na sala, abrindo um pacote de biscoito na sala, você vai incomodar os colegas que estão fazendo a prova, né? Então, isso é a grande tranquilidade. E depois, no dia, qual o grande segredo do dia? A gente sempre recomenda isso aqui. Eu pego a prova para fazer. Começo a ler. A primeira questão não sei, não importa. Vai para a segunda, vai para a terceira. Por quê? Faça, primeiramente, as questões que você tem certeza que sabe. Porque essas já estão seguras. Você sabe, resolveu. As que você não sabe, eu costumo dizer, como bom professor que sou, né? O chutômetro, às vezes, também faz parte, mas já está segura as questões que você já resolveu com a cabeça fria, tranquila. Quando começa a esquentar a cabeça, vai ter que chutar também. Às vezes tem questões que você não sabe, mas pelo menos as que você já sabia, já estão resolvidas. Muito boas dicas, professor. No próximo bloco a gente volta a falar mais sobre as provas em si do vestibular 2026 da UFRR e também vamos falar um pouco sobre a concorrência dos cursos e outras orientações importantes sobre essa prova. Fique com a gente. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com o professor Antônio Gioconde, presidente da Comissão Permanente de Vestibular da UFRR, sobre o vestibular 2026, que vai ter as provas aplicadas neste domingo, dia 30 de novembro. Professor, a discussão que sempre aparece, né, nessa época é qual é a diferença entre a prova integral e o processo seletivo seriado. A gente já falou um pouquinho no primeiro bloco sobre isso, mas quem está chegando aqui com a gente agora na programação da Rádio Universitária, explica um pouquinho sobre essa diferença, né, de quantidade de questões, tempo de prova para cada modalidade. Perfeitamente. Na verdade, o E1, a gente sempre foca o conteúdo do primeiro ano, né? E são apenas 24 questões, né? O E2 já é assunto o conteúdo do segundo ano, são 24 questões também. O E3 são 72 questões. Por que a gente coloca 72 questões? Por isso que é bom sempre enfatizar e dar esse ênfase de que não desistam. Ou seja, quem fizer o E1, não deixe de fazer o E2. Mesmo que em alguma matéria, alguma disciplina não foi bem.
porque ele tem, lá no E3, ele tem como recuperar a pontuação que não foi tão boa. E muitos a gente vê, todo ano a gente vê. Você tem 1.700 e poucos inscritos no E1, quando vai para o E2, cai para 800. Ou seja, um índice muito alto de pessoas que abandonam a segunda etapa. E a gente recomenda, não abandone. Por quê? Porque não fui bem em matemática ou história, né? Não importa, você no E3 você tem como recuperar, porque no E3 você vai fazer novamente a prova integral. O que é a prova integral? Vai ter conteúdo do primeiro ano, que são as primeiras questões de cada disciplina. Vai fazer o conteúdo do segundo ano, que são as 3 questões no meio, que são 9 questões de cada disciplina, no E3 e PI, né? Então, as 3 primeiras pertencem ao E1, as 3 do meio pertencem ao E2 e as últimas 3 pertencem ao E3. Então, nessa última etapa do E3, ele tem como recuperar alguma pontuação que nas etapas anteriores não foram tão bem. Por isso a gente fala, o seriado é vantajoso sim. Né? Por isso que a gente vem sempre trabalhando, cada ano, divulgando as escolas e mostrando para os alunos, olha, façam o seriado, não deixe de fazer a prova pela primeira vez ou a única vez no PI, faça o seriado. Então, E1, 24 questões, E2, 24 questões, E3, é a mesma prova, E3 e PI é a mesma prova. Né? A diferença de que quem está escrito E3 por quê? Ele fez as fases anteriores, fez o E1, o E2 e agora está na última fase. E quem está PI por quê? Ele faz a prova única. São 72 questões, 9 questões de cada matéria. E aí tem mais a redação e o curso que ele vai escolher para frequentar na nossa universidade. Você falou uma questão interessante, porque o candidato que fizer a prova 1 do E1 e abandona no E2, né, é interessante ele não fazer isso, né, ele continuar a dar esse segmento, porque na E1 e na E2 ele consegue visualizar ali quais as disciplinas que ele vai ter alguma dificuldade a mais, para na E3 ele estudar aqueles conteúdos e recuperar isso. Porque tanto na etapa, o candidato que está na etapa 3, ele também concorre automaticamente na prova integral. Então, ele tem um benefício a mais, né, professor? Ele acaba tendo a nota maior que vai prevalecer. Exatamente. Ou a da prova integral, ou a da somatória das 3 provas do seletivo seriado. Quem faz o seriado, quando ele fizer a última etapa, que é o E3, ele vai obter 2 pontuações, que é a somatória do E1, E2 e E3, ele vai ter uma pontuação, e a pontuação da prova do PI. A nota maior que vai ficar disponibilizada para o candidato, vai ficar disponibilizada para as pessoas verem, né? Porque ele está concorrendo vaga, tem que disponibilizar a vaga, a nota sim, e aí a nota maior é que vai concorrer no curso que ele optou para frequentar a nossa universidade, né? Então, a gente sempre recomenda, faça o seriado com calma. O E1, quando tem a pontuação, a pontuação dele não é disponibilizada, somente o candidato vai saber através do seu CPF ou do número de inscrição dele. Nós não disponibilizamos a pontuação do candidato, tanto do E1 quanto do E2. Somente no E3 que disponibiliza, porque ele está concorrendo vaga no curso que ele optou. Isso é interessante também. Na primeira etapa e na segunda etapa, o candidato não escolhe o curso, ele apenas faz a prova. Na terceira etapa, que ele vai escolher o curso, e aí vai concorrer com todo mundo que está disputando ali, no caso desse ano, as 766 vagas ofertadas em 38 cursos da instituição. Perfeito, exatamente. Essa é a vantagem que tem nessa última etapa, está concorrendo vaga, né? E aí ele pode realmente estar com 2 notas. A maior é que vai prevalecer. E, professor, nesta edição, qual o panorama da concorrência? Manteve aquela tradição das maiores concorrências nos cursos de medicina, direito, medicina veterinária, psicologia? Teve alguma alteração nesse quadro? Realmente mantemos os mesmos critérios dos anos anteriores, né? Medicina, direito, medicina veterinária, psicologia são os cursos mais procurados da nossa instituição, né? Os demais também já vêm, mas já com menos concorrentes, né? Nós temos 41 candidatos por uma vaga de medicina. É um número bastante alto na nossa instituição. E aí você segue tudo, quer dizer, esses cursos são bastante procurados na nossa universidade. É verdade, sempre é o que tem o maior número de candidatos inscritos, né, professor? Professor,
após a realização das provas, quais são os próximos passos do processo? A gente sabe que o vestibular ele não encerra no dia da prova, né? Muito pelo contrário, ele tem várias etapas ainda, divulgação de gabarito, recurso, resultados preliminares, finais, enfim. Fala para a gente sobre esse processo que ocorre após a prova. O importante é que o candidato, como já está disponibilizado já também o cronograma, né, das datas, que é importante que os candidatos sigam esse cronograma. Nós temos já no domingo à tarde, antes das 18, disponibilizamos o gabarito preliminar. Quer dizer, o candidato já vai ver, e aí tem segunda e terça para entrar com recurso. Se acaso alguma questão ele achar que foi duvidosa, não ficou bem clara, então ele tem direito a entrar com recurso. Aí tem um período para a banca analisar se procede o recurso do candidato ou não. Aí a banca responde e a gente publica o resultado. Aí sai o gabarito oficial. A partir do gabarito oficial é que começa todo o processo de correção dos gabaritos, né? A nossa leitura ótica faz todo o processo de correção. Aí sai a primeira pontuação não, sai a seleção para correção de redação dos candidatos, que novamente tem o período de recurso. Não é porque a Universidade Federal, todas as instituições federais são isso. Quer dizer, você publica um edital, tem o período de recurso, o candidato tem direito a recorrer. Olha, eu parecia que eu merecia ser convocado para correção de redação, por que aconteceu comigo? E aí a banca analisa se ele realmente foi um equívoco, alguma coisa, para que ele possa. Aí sai o resultado dos recursos, e aí começa todo o processo de correção de redação, né? E aí vai caminhando. Nós temos, eu não me lembro agora a data precisa, mas logo no início de fevereiro já sai a pontuação final, a nota preliminar. Final. Sai a preliminar e depois, quem é cotista, quem passa, vai ter ainda passar para outra das bancas de heteroidentificação, a questão de rendas familiares, tudo vai ter outro processo, que aí quem faz é o DERCA, tá? A CPV, qual é o trabalho da CPV? A CPV ela prepara todo o processo, né? Executa e já encaminha os candidatos já selecionados, né? Para poder serem. Quem tem ampla concorrência, esses já estão, não vão passar em outra etapa, praticamente já pode efetuar a matrícula com o calendário do DERCA, né? Os demais candidatos que pertencem a cotas, esses vão ter outras bancas que vão analisar. E aí é o DERCA que é responsável em convocar as bancas para analisarem tanto a questão da heteroidentificação quanto a socioeconômica. O DERCA é o Departamento de Registro e Controle Acadêmico da UFRR, que é vinculado à Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, a PROEG, que é quem faz todo esse trâmite após para seguir com as matrículas dos candidatos aprovados. E falando nessas etapas, professor, é importante que todas elas estão no cronograma que foi colocado no edital do vestibular. Então, o candidato ele pode acompanhar passo a passo o que aconteceu. Lembrando que é uma prova de uma instituição pública, então tem publicidade de todas essas etapas no site da CPV, né? Exatamente. E desde quando publicamos o edital, que foi em junho. A partir do momento que você publica o edital, né, já está dando os critérios, quais são as datas, as possíveis datas, tanto da publicação quanto do período de recurso que o candidato tem direito a fazer. Professor, voltando a falar agora, então, sobre o dia da prova, a gente sabe que é normal, né, ficar ansioso, vem aquele nervosismo. Então, vamos reforçar aquelas dicas para o candidato manter a calma, para ele se organizar com o tempo, evitar erros no dia da prova. Na verdade, eu acho que a tranquilidade é o primeiro passo que tem, né? Claro que, previamente, deveria ter dado uma estudada, uma lida, né? É o que a gente espera, né? Então, fazendo isso anteriormente, você tem depois o dia, no sábado, né? Dar uma tranquilizada, dar uma caminhada, respirar, né? Fazer algo que relaxe, né? Que traga Exatamente. uma sensação de paz, assistir uma série, ouvir uma música. E não vão encher a cara pensando que vai relaxar, não, porque vai atrapalhar, tá? Então, calma, tranquilo. Nada de fazer prova de ressaca. Né? Então, a gente diz assim, sempre, tranquilidade. O primeiro passo para fazer uma boa prova, ou qualquer processo seletivo, é a tranquilidade, né? Tá calmo. E depois, o segundo passo é aquilo que a gente já mencionou. Comece pelas questões que você tem certeza que sabe.
começo português, tem alguma questão que eu não sei, pulo, vou para matemática, vou para história, vou para geografia, não importa. Você tem 5 horas, claro, cronometrando o seu tempo, o fiscal vai dizer, olha, já passaram-se tantas horas, vai estar exposto no quadro, né? Nos horários, então vai colocando, você vai controlando, e lembrando que tem um tempo para o PIE3 de fazer a redação. Faz a redação numa folha de rascunho e depois passa na folha oficial. Né? Essa folha de rascunho é disponibilizada junto com a prova? Na verdade, fica no mesmo caderno da prova. Então, tá? já vem junto com a prova. Exatamente. Tá? Então, faz o rascunho. Né? Eu estou falando isso porque é para o candidato, de repente, não querer levar uma folha à parte, seu caderno, para poder fazer essa prova. Nessa prova, a folha já vem na prova. Exatamente. Tá? E aí faz com calma também. Alguns fazem a redação primeiro. Outros deixam para o final. Quer dizer, aí é critério da pessoa, né? Cada um sabe como manusear o tempo e, ao mesmo tempo, qual é o momento de fazer a redação ou responder as questões. Na época que eu fiz o vestibular, eu usei essa estratégia. Eu fiz a redação primeiro, fui para as questões e, no final, fui passar limpo a redação, que aí eu já consigo ter um olhar crítico ali sobre o que eu escrevi, Exato. Ver se tem algum erro para poder passar limpo um material com um conteúdo melhor, mais adequado ao que a prova solicita do candidato, professor. Exatamente. Então, é isso, eu sempre recomendo. Tranquilidade, calma. Quem já fez, eu volto a enfatizar, quem fez o seriado já está muito mais tranquilo, porque já fez um caminho, né, anterior da prova. Quem vai fazer pela primeira vez fica um pouco mais tenso, né? Porque vê aquele volume de questões e, ao mesmo tempo, tem um prazo para poder serem resolvidas. Então, o seriado sempre é recomendado. E a tranquilidade e a calma e focar naquilo que vai ser feito. Né? Leia as questões atentamente, que é outra coisa que a gente sempre diz. Olha, veja o enunciado, o que é que a questão está pedindo? Qual a resposta? Tem uma única verdadeira, ou pode ser uma resposta que pode ser falsa. Né? Qual a resposta falsa dessas 5 questões? Né? Dessas 5 letras, né? A, B, C, D e E. Né? E aí, leia o enunciado e, a partir da compreensão do enunciado, você vai responder. É uma prova de múltipla escolha, A, B, C, D, E, a pessoa escolhe ali. Exato. Apenas uma resposta está correta, né, Perfeito. Professor? Para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa para os 7.563 candidatos que vão fazer a prova nesse domingo? Olha, a mensagem que eu deixo é o seguinte, olha, acredite, confie. Se os outros venceram, por que você não pode vencer também? Então, vá em frente, aposte que você é capaz, nunca desista, sempre vá em frente, porque a conquista é sua e o mérito é seu, a vitória é sua. Todos vão festejar contigo, mas quem conquistou foi você, tá? Quem subiu no pódio foi você. Os demais vão comemorar, vão festejar contigo, mas foi você que lutou para chegar aonde você merecia chegar. A vitória é sua, né? Bom, conversamos com o professor Antônio Gioconde, presidente da Comissão Permanente de Vestibular da UFRR, sobre as provas que vão ser aplicadas neste domingo, dia 30 de novembro. Professor, muito obrigada pela gentileza de aceitar mais uma vez o nosso convite. Sempre está aberto aqui para esclarecer, trazer informações para o público da rádio e da TV Universitária. O espaço está aberto para suas considerações. Muito obrigado a todos, a vocês que são generosos em divulgar essas coisas boas da universidade, e a gente sempre agradece a todos aqueles que acreditam na Universidade Federal. Ela é e está a serviço da comunidade roraimense. Vamos em frente, porque a gente merece também ter esse espaço e toda a sociedade tem essa credibilidade de que a universidade faz o melhor para todos. Muito obrigada, professor. E aos nossos candidatos, então, o recado está dado, organização, atenção aos horários, a documentação, material para fazer a prova e tranquilidade na hora da prova. Uma boa sorte e até a nossa próxima edição do programa Assunto à Gestão. Tchau!